Não, mais uma vez, sempre eu repito, nunca vou cansar de dizer. Fico feliz quando olho aqui para vocês, vejo os olhos todos brilhando de luz e felicidade, pela força do Divino Espírito Santo, que é aquele que nos guarda, que nos livra, que nos consola e que também nos guia, porque está escrito, Jesus disse que ele vinha para nos guiar, ele vinha para nos dar a lembrança, fazer lembrar de tudo quanto ele disse, e ele ficar conosco, como Jesus falou também, estarei contigo até a consumação dos séculos. Eu vou ler aqui um versículo que fala das coisas que se passaram, mas ainda vale. Vou ver se eu acho aqui, que o meu caminho aqui está meio alto. É no capítulo 21 de Deuteronômio, 22, o verso 22 e o 23, que diz assim: quando também em alguém houver pecado, digno de juízo e de morte, haja de morrer, e o pendurado no madeiro. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, e assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te deu por herança. Irmãos, é assim que é as coisas. Todo mundo quer ser muito bom, que todos, às vezes eles pregam, tem quem prega umas palavras que eu não sei porquê, muitas vezes, e aliás não é muitas vezes, todas as vezes, um homem com esse livro na mão, ele prega palavras erradas, enganando o povo. Porque Jesus, hoje nós estamos aqui, não é comemorando a morte de Jesus, aqui está assim escrito, mas não é comemorando a morte dele, é comemorando a ressurreição, porque ele veio para fazer isso e cumpriu da maneira como outra pessoa não cumpria, porque ele disse, nenhum jota e nenhum tio das minhas palavras passarão. Pode passar os céus e a terra, mas essas palavras que ele falou não passarão. Não passavam. Então, nessa história, irmãos, aqui está o que ele sofreu por nós. Ele foi maldito em nosso lugar, conforme está escrito, porque nós vemos que ele foi maldito por nossas culpas, pelos nossos pecados, por coisa que nós é que devia. Ele não fez por onde sofrer isso, mas nós sofremos por nossa causa. Muitos homens pregam uma Páscoa, coisa que é fantástica, é de uma maneira que pode dizer que é ilusório, porque aqui está escrito assim, no capítulo 14 de Marcos, a partir do verso 12, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam Páscoa, disseram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer o preparativo de comer a Páscoa? E Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe, ide à cidade e lá um cântaro de água vos encontrará isso a seguir. E onde quer que entrares, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparai-o ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come, haverá de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e se dizer-lhe um após outro, porventura sou eu, o Senhor, e outros, porventura sou eu, Senhor. Mas ele respondeu, disse-lhe, é um dos 12 que meteu comigo a mão no prato. Em verdade, o Filho do Homem vai comer dele, vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bem lhe seria para o tal não houvesse nascido. Irmãos, essa palavra eu vou terminar por aqui, porque era o que eu ia dizer. Ele fez isso aqui, está escrito, é a última Páscoa.
e a Santa Ceia. Então, essa Páscoa que eles comemoram hoje não existe mais na congregação de Deus, porque não existe mais esse sistema de Páscoa. Agora nós temos a Santa Ceia do Senhor, que Ele prometeu, que Ele fez, dando o pão como o corpo e o sangue como a vida para nós, a ressurreição dos nossos pecados, aliás, a remissão dos pecados, porque assim foi feito e assim foi dito. Nós não temos mais o direito de dizer, vem Jesus, chega Jesus, porque Ele disse, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ele preparou quando Ele disse, Pai, está tudo consumado. Quando Ele estava ali, terminou aquelas palavras, irmãos. Tudo que Ele tinha de fazer, Ele já tinha feito. Porque Ele disse aos discípulos, eu fiz essas coisas e vós vai fazer muito mais, porque eu vou para o meu Pai. E as últimas palavras dele para nós e os seus discípulos foi, tudo quanto pedires em meu nome o Pai fará. Então, irmão, não é preciso nós pedir e nós gritar, chega Jesus. Nós temos Jesus no nosso coração, segundo a palavra e segundo a quem crê. Porque é a palavra que foi dita por Jesus Cristo. Tudo é possível ao que crê. Não foi ninguém, nenhum dos profetas, nem também foi o discípulo. Foi Jesus que disse, tudo é possível ao que crê. Também ele falou, tudo quanto pedires, sem duvidar receberás. Serás ouvido, porque Deus está conosco, Deus está dentro do nosso coração, porque Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. E se quem viu ele, como Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus foi dizer, ele não já disse, quem vê a mim, vê o Pai. Por que pergunta? Porque diz, mostra-nos o Pai. Ele era o digno, ele era aquele homem, conforme aqui já foi dito por uma pessoa hoje, que está escrito no capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E mais na frente falando de tudo que foi feito, por ele está feito e sem ele nada do que foi feito será feito, porque foi ele que fez tudo. E mais na frente diz, ele se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, aquele homem não era um de nós, ele se parecia apenas, como também o irmão falou lá no capítulo 2, 53 de Isaías, ele disse que ele não era bonito, ele era um homem assim, de uma aparência até estranha para todo mundo, porque ele não era uma matéria igual a nossa, não era um sangue igual ao nosso. Ele não nasceu através de uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Ele nasceu por uma obra e graça do Divino Espírito Santo. É aquele que está escrito lá no capítulo 11 de Isaías, que diz que dos troncos de Jessé de sua raiz brotará um renovo, ele frutificará. E vem cheio da sabedoria, de conhecimento e poder. E diz mais no segundo verso, diz, deleitar-se-á no conhecimento e no temor e no conhecimento do Senhor, e não condenará não julgará pelo visto dos seus olhos e nem condena pelo ouvido dos seus ouvidos. E nós vemos que a Maria Madalena, todo mundo vinha maltratando, vendo que procurava um jeito para condenar ele, para acusar, mas nunca o encontraram. Naquele dia eles hoje, chegaram lá, viram ele em pé num canto, mas ele já sabia o que eles queriam. Senhor, na lei de Moisés está escrito que quem for pego assim vai ser apedrejado até a morte. E tu que diz? Essa mulher foi pega em adultério. Aí Jesus olhou para eles e disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque eles queriam que Jesus mandasse. De uma maneira até que aqui o pastor já disse uma vez, e a gente está escrito na Bíblia, porque ela vinha como adultéria, mas não tinha o parceiro dela, não apareceu, ela vinha sozinha. Aí então ele podia até pegar ele, ele mandou matar uma pessoa que não tinha com quem. Como é que nós provamos? Porque ele disse, dizendo que Jesus era palavra falsa, ele disse, também está escrito na tua lei que o testemunho de dois homens é verdadeiro, e eu falo de mim e do Pai que me enviou. Então assim Jesus tinha poder para fazer tudo, já sabia o que ele ia dizer, foi só se envergar. Aí disse que ele se envergou, ficou escrevendo no chão dele, disse que ele estava sentado. Mas a gente lendo direito, disse que ele envergou-se, não é? Aí ficou escrevendo no chão, deu um tempo aquela mulher ali se tremendo, vendo uma pedra bater nas costas dela, porque ela estava de frente para Jesus, o povo estava todo para trás dela. Aí pouquinho tempo, ele olhou, não viu ninguém. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém, não sei, Senhor. Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu tampouco te condeno. Vá e não pequem mais. Eu falando aqui, às vezes eu já fui até avisado por essa razão, que a gente quando vai falar aqui, muitas vezes, a gente tem que ler também primeiro, para mais ou menos ter para saber como é que vai falar, né? Então eu falando aqui que ele só disse isso a uma pessoa, não, ele disse a mais outro. Aquele homem que estava na porta daquela sinagoga há muitos anos ali sentado numa cama, deitado numa cama, paralítico,
Quando ele olhou para ele, disse que ele se comoveu e se encheu de benignidade e olhou para ele e disse: tu queres ficar curado? Quero, Senhor. Levanta-te, pega tua cama e vai. Ele saiu, irmãos, isso era num sábado. Num dia que o homem que fizesse aquilo ali, ele era censurado e até condenado e expulso da sinagoga e demais coisas. E até outros castigos podiam lhe cair. Ei, rapaz, hoje é sábado e tu vai com esse negócio na cabeça? Ele disse: o homem que me curou mandou, pega, põe na cabeça e vai embora. Aqui está aquelas palavras que Jesus disse: não, o homem não é para temer a ninguém, não é para temer a quem só mata a carne. Temer aquele que mata a carne e lança a alma no fogo do inferno. A esse sim, o homem pode temer. Aí o povo chegaram onde estava o homem e disse: quem foi que te curou? Ele disse: não sei. Apenas fez isso que ele mandou. Aí disse: mas ele voltou onde estava Jesus. Aqui na segunda diz: ele voltou lá e disse: foi tu que me curou? Ele disse: foi, Senhor. Ele disse: pois vai, não peques, para que coisas piores não te aconteçam. Aqui naquele dia eu li essa palavra, mas faltou o último, que foi essa palavra. Ele correu e foi lá onde estavam os caras que perguntaram e disse: foi Jesus. Aí foi que eles se indignaram cada vez mais. Mas aí ele não temeu nem no dia que ia com ela na cabeça e nem temeu na hora de chegar lá e dizer eles: quem me curou foi Jesus. Nós vemos que eles temiam porque aquele menino que estava doente, que Jesus abriu os olhos dele, foram perguntar ao pai dele quem curou, ele que sabia quem era, ele teve medo de dizer. Aí disse: ele tem idade, vai e pergunta a ele. Porque ele sabia que se ele tivesse falado no nome de Jesus, ele ia ser expulso da sinagoga. E assim foi, e assim ainda é, irmãos. Ainda tem lugar hoje, está muito fácil para nós temos o direito de chegar aqui de portas abertas, falando do nome de Jesus Cristo, dando honra e glorificando o nome de Deus, dele e do nosso Pai. Mas ainda tem gente em lugares que ninguém pode dizer isso. E nós não temos que temer, porque Jesus foi quem nos libertou. Aquela morte foi uma morte diferente da dos outros, porque todos os outros homens foram mortos sem ser furado e sangrado de ferro. Mas Jesus foi sangrado de ferro, porque aquele sangue tinha que ser derramado para nosso bem, para nossa remissão dos nossos pecados, irmão. E é por isso que nós hoje glorificamos a Jesus e não mais usamos Páscoa, nós usamos a Santa Ceia, porque é o sangue, como ele falou, deu o pão, dizendo: é o corpo, esse é o meu corpo, e o sangue é o sangue da nova e eterna aliança. É a nova e a eterna, irmão, não tem outra mais não. É nessa nova e eterna aliança que é derramado por vós e por muitos. E assim é eternamente, e nós, confiando em Deus, nós somos mais do que vencedores. E aí está escrito, irmão: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.